Estamos ao vivo aqui de novo, então a gente começa a nossa parte da palavra hoje dizendo que é muito bom ter vocês todos com a gente hoje, tanto aqui como em casa, como no estacionamento. Nós estamos vivenciando uma série de mensagens que nós chamamos de O que Cristo oferece, Ele é. Ou seja, o que Ele está oferecendo para nós, de fato Ele mesmo, o próprio Jesus, é. E nós já conversamos sobre o acolhimento e o cuidado do bom pastor, na primeira mensagem. Conversamos sobre a segurança da luz que desfaz as trevas. E hoje Jesus se mostra para nós como o grande Deus, eu sou. E uma outra imagem muito interessante. Jesus vai nos dizer hoje, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quando você pensa em pão, o que é que vem à sua mente? Quando você pensa num pão, eu perguntei isso em casa, a Cris me disse café da manhã. Para muitas pessoas é a primeira refeição do dia, um pão. Pode ser um pão francês, talvez fresquinho, talvez dormido, como a gente diz, né? Uma fatia de pão caseiro, que é uma delícia, um sanduíche. Algumas pessoas, por questões de saúde, de bem-estar, elas evitam comer pão, não podem comer pão. E existem pães de diferentes tipos de farinha, diferentes tipos de fermentação. Para nós que vivemos hoje na cultura ocidental do século 21, o pão, quando a gente fala em pão, quando a gente pensa em pão, tem um significado. Agora, para quem viveu no primeiro século da era cristã, na cultura oriental da região da Palestina, o pão tinha outro significado. Na cultura antiga, o pão era o símbolo maior do sustento, o sustento diário. Falar em pão era falar em sustento da vida. Tanto que Jesus, quando Jesus ensina os discípulos a orar, o único pedido, o único, que tem a ver com bênçãos materiais é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus nos ensinou a pedir pelo pão. E ao pedir por pão, no contexto em que ele vivia, nós estamos pedindo por tudo que é necessário para a manutenção e para o sustento da nossa vida. E pão tem tudo a ver com a situação que Jesus afirmou, a situação quando ele afirmou ser ele mesmo o pão da vida. Jesus não estava fazendo qualquer coisa e falou de pão, mas estava acontecendo algo que tinha a ver com pão. E nesse contexto ele falou disso. Em João capítulo 6, a gente lê o relato da multiplicação dos pães. E esse milagre ele foi tão importante que a multiplicação dos pães é o único milagre que aparece nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E sabe por que esse milagre foi tão importante? Olha só qual foi a reação das pessoas depois de terem visto Jesus multiplicando o pão. Eu espero que possa estar na tela aí para vocês o texto bíblico, João 6,14. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, esse sinal milagroso é a multiplicação dos pães, tá? O povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. O povo estava admirado com o poder de Jesus. Afinal, esse era o líder que eles queriam. Era o Messias que eles estavam esperando. Alguém que fosse capaz de providenciar o sustento para a vida e não precisava nem trabalhar, bastava sentar no gramado, ouvir Jesus o dia inteiro e o pão chegava. Naquele dia da multiplicação, o povo comeu, diz a Bíblia, até se encher, até se fartar. Não foi só um pedacinho, mas foi comer para encher a barriga mesmo. Todos tiveram comida à vontade. E de um jeito milagroso, de um jeito sobrenatural. Pão e circo, como se diz, é o que a multidão procura até hoje. Um pão e um milagre. Só que Jesus não era aquele tipo de rei.
Eles queriam fazer de Jesus um rei à imagem e semelhança do ser humano. Mas Jesus é a própria imagem e semelhança de Deus. E naquela noite Jesus queria ficar só. Foi naquela noite que ele caminhou sobre as águas. No outro dia, a mesma multidão que tinha comido os pães estava atrás de Jesus. Procuraram ele por toda parte até encontrá-lo. E é aqui que começa o nosso texto bíblico que eu quero ler com vocês hoje. João capítulo 6, a partir do versículo 25. Diz a palavra do nosso Deus: Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe: Que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: Digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Essa é a palavra do nosso Deus. Jesus diz: Eu sou o pão da vida, num contexto da multiplicação de pães, num contexto em que fala do maná, que era aquele pão do céu que o povo sustentou, que Deus sustentou o povo no Antigo Testamento. E ao dizer eu sou o pão da vida, nessa expressão Jesus está dizendo que ele é verdadeiro Deus, eu sou, e ele próprio oferece e ele mesmo é o sustento da vida. Porque o pão, o que o pão significa para a fome que nós sentimos, Jesus é para a nossa alma. O que o pão significa para a fome, Jesus é para a nossa alma. E por causa do tempo hoje, eu quero focar nossa atenção apenas na imagem do pão. Sei que o texto tem muitas coisas interessantes, nós vamos conversar sobre elas na terça-feira, no nosso bate-papo bíblico online. Mas eu quero focar hoje na imagem do pão. Se você for a qualquer país do mundo, nas casas, nos restaurantes, sempre haverá algum tipo de pão. O pão é alimento de primeira necessidade. Ele está presente tanto na casa do pobre como do rico. Não é exclusividade de uma cultura, não é comida típica de uma região. O pão pode até variar o estilo, variar o tipo, mas existe algum tipo de pão em todo lugar. E Jesus é exatamente assim. Ele não está limitado a um grupo ou a um país, a uma cultura. Jesus está em toda parte e ao mesmo tempo. Ele está acessível ao mundo inteiro. Se come pão todos os dias. É verdade que algumas frutas eu sei que só existem em certas épocas. Algumas bebidas são feitas apenas em dias especiais. Mas o pão é diário. E assim é Jesus. Ele quer ser o nosso sustento todos os dias. Sustento para a alma, sustento para a vida eterna. O pastor e escritor americano Max Lucado, muito conhecido, vende muitos livros, ele me fez pensar numa outra similaridade entre Jesus e o pão. Pensa em como o pão é feito. Pensa no processo. Talvez você já tenha feito pão em casa, ou ajudado a mãe ou a avó a fazer.
A Liane eu sei que sabe fazer pão, a Amanda aqui dentro deve saber também. J. Silvio não sabe, né? Eu já tentei algumas vezes, mas não deu muito certo. Pensa no processo que vem para fazer um pão. Não só aquele que você faz em casa. Pensa bem no começo. O trigo é plantado e cresce no campo. O trigo. Depois ele é colhido, passa por uma limpeza e é moído, convertido em farinha. Aí faz a massa, passa pelo calor do forno e então o pão pronto é distribuído por toda parte para matar a fome, para sustentar a vida de muitas pessoas. E cada etapa ela é essencial para que exista um pão, para que haja pão. Se você tirar a planta do trigo do processo, não vai ter trigo. Se não fizer a limpeza antes da moagem, não vai ter farinha. Se não passar pelo calor do fogo, não vai ter o produto. E se não fizer a distribuição, a fome não vai ser saciada. Por isso, cada etapa é essencial. Sabendo disso, agora pensa em Jesus como o pão. Olha o que eu vou colocar na tela aí para vocês. Jesus entrou na história como uma plantinha que brota e vai crescendo. É o que diz o texto de Isaías 53. Era uma entre milhões de meninos no mundo. Era um só. Um entre os milhares de Israel. Era um menino entre as dúzias de meninos em Nazaré, onde ele morava. Quem via aquele menino talvez até imaginasse que era um menino bem educado, mas pensar que ele era verdadeiro Deus na terra, sem chance no começo. Era um menino. Era um entre centenas, como um ramo de trigo na lavoura. Mas como o trigo, ele foi ceifado. Como resíduo da debulha, foi golpeado. E olha o que diz em Isaías 53, capítulo 5. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. Jesus também foi moído. E assim como o pão, ele passou pelo fogo. Na cruz, Jesus passou pelo fogo da ira de Deus, não por pecado dele, mas pelos nossos pecados. O Senhor, também em Isaías está escrito, o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Jesus sentiu cada parte do processo de fabricar o pão, o crescimento, a moagem, o fogo. Jesus oferece sustento para a alma, oferece alimento verdadeiro e sustento para a vida eterna, porque Ele mesmo é o pão da vida. Agora, a próxima etapa do processo, que eu falei de 3, tem ainda a última, a distribuição. Essa última etapa do processo, Jesus escolheu compartilhar com a gente. Nós somos chamados a ser os distribuidores desse pão. Nós que fomos alimentados, que somos sustentados por esse pão vivo até aqui, nós somos chamados por Ele a distribuir e compartilhar esse pão. É claro que a gente não pode obrigar ninguém a comer o pão vivo, o pão verdadeiro. Mas a gente pode e deve fazer todo o esforço para garantir que todas as pessoas tenham esse pão à disposição. Na terça-feira, às 19h30, no bate-papo bíblico, a gente vai explorar outros detalhes dessa passagem bíblica e vai conversar sobre o que Deus tem falado ao seu coração, ao meu coração, através dessa mensagem, dessa pregação. E você em casa, você que está aqui com a gente, está convidado a se alimentar do pão vivo, do pão eterno, todos os dias, porque Jesus é pão, Jesus é sustento e Ele é o único que mata a fome da alma. Não é apenas a fome do corpo, mas é a fome da alma, o único capaz de nos sustentar para a vida eterna. Amém.